assuntos pelo seguinte. Eu acabei de postar na Cena do Crime o caso onde a gente prova... É o seguinte. A pergunta que eu queria que vocês respondessem aqui no chat. Um bandido famoso, que é o bandido que todo mundo conhece, está na televisão direto. Quando ele é entrevistado, a imprensa deveria pagar ou não pela entrevista? Lógico que não. Então vamos lá. Vamos lá. No caso... Não tinha nem que dar entrevista. Então vamos lá. No caso da Suzane von Richthofen, ela deu entrevista juntamente com o Sandrão para o Gugu, correto? Se você procurar no Google agora, coloca assim, Suzane Richthofen recebeu 2 milhões de reais para dar entrevista. Tem manchete na época. Então, na época, eu estava acompanhando, saiu a má notícia, Sargento Castro, que ela teria recebido do Gugu 2 milhões de reais. Um absurdo. Mas eu estou falando em 2015. Quanto seria 2 milhões de reais hoje? Senhora. 2025. Mas vamos lá. E aí, lá na Cena do Crime, a gente vem investigando, e eu lancei o vídeo agora, aonde nós chegamos no mais próximo da verdade, que realmente houve dinheiro que ela recebeu. Mas será que foi esse valor, doutor? Não. Vou te falar o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, a produção do Gugu ficou procurando Suzane na cadeia para dar entrevista e ela não queria. Ela não queria dar entrevista. Quando a produção do Gugu percebeu que ela não queria, eles mudaram a estratégia e foram atrás de quem? Da Sandrão. E conversando com a Sandrão falou, olha, eu vou falar com a Suzane. E ali foi ventilado uma quantia em dinheiro. Bom, o que nós descobrimos? Isso é absolutamente garantido, que as duas receberam inicialmente 3 máquinas de costura de overlock. Cada máquina, na época, custava 12 mil reais. Então, aí, nós já temos 36 mil reais. Por que as máquinas? As duas trabalhavam numa oficina de costura da cadeia e elas tinham casado e elas estavam para sair da cadeia e elas pensaram, a gente sai da cadeia com essas máquinas, vamos fazer uma pequena oficina de costura para ganhar dinheiro. Até aí tudo bem. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça dos 2 milhões. Mas como é que você prova se ela recebeu ou não recebeu? Ok. O que aconteceu? Teve uma briga entre Suzane Richthofen e Sandrão. A briga foi feia, elas se separam as duas lá dentro. Quando elas se separaram, Sandrão já tinha direito ao semiaberto, foi embora da cadeia de Tremembé e levou as 3 máquinas overlock para ela que estava lá. Pegou para ela. Só que, em seguida, Suzane Richthofen conheceu um homem evangélico chamado Rogério Olberg. O Rogério Olberg ia visitar no mesmo presídio em Tremembé, onde Suzane estava, a irmã chamada Luciana Olberg. A Luciana Olberg pegou uma pena de pedofilia contra a própria irmã gêmea, pequenas. Um crime gravíssimo que ela cometeu, de pedofilia contra as irmãs pequenas. E aí, o irmão ia visitar a irmã. E lá, o irmão, o Rogério, conhece quem? Conhece Suzane. Eles se envolveram, começaram a se gostar e começaram a namorar em Tremembé. E aí Suzane passou a ter direito à saidinha e ela saía e ia para onde? Para a casa do Rogério. Só que o Rogério, evangélico, quando a população do interior soube que ele estava namorando com Suzane, ele perdeu o emprego, o pessoal da igreja se afastou e os amigos se afastaram dele. Mas, sargento, ele estava apaixonado e ele resolveu investir na paixão dele por Suzane e ele fez o seguinte, todo mundo quis se afastar, ele perdeu a amizade e tudo bem. E ele continuou namorando. E esse namoro evoluiu para o noivado. E esse noivado já estava próximo de um casamento porque ela já estava contando o tempo para sair. Só que num dado momento, eles brigam e ele desmancha o noivado. Quando ele desmancha o noivado, a minha equipe do Na Cena do Crime, nós fomos atrás. E aí nós descobrimos o segredo que Suzane Richthofen escondeu do noivo. Sargento, ela tinha um segredo. Porque ele, como noivo de Suzane, ele entregou a vida para ela. Ele contou tudo. Ele contou para as pessoas que estavam apaixonadas por Suzane, que perdoava a Suzane, que ele era evangélico, que ele era crente. E ele entregou o coração, entregou a vida dele, entregou toda a honestidade do mundo. Mas Suzane
escondia um segredo. E esse segredo tem a ver com a entrevista que ela deu para o Gugu. Você conseguiu descobrir? Consegui. Aí, caralho. E eu vou contar. Porra, aí sim. Para conhecer a história Já tô inteira, aqui você vai de- lá no Na Cena do Crime. Mas eu vou contar essa Já tô parte. cheio de brotoeja já aqui. E essa parte é a parte onde a gente pode concluir que é verdade que foi pago dinheiro para Suzane. Ou seja, ela, mesmo cometendo um crime contra os pais, matando os pais e acabando com a vida do irmão, que é o Andreas Richthofen, ela recebeu dinheiro por quê? Porque em dado momento ele descobre sem querer que ela tem no banco 120 mil reais. Um dinheiro guardado. Tinha o dinheiro guardado que ela não contou pro noivo. Ou seja, o noivo desempregado, o noivo se ralando para se manter, o noivo pegava ela na saidinha, levava ela para salão de beleza, levava ela para fazer churrasco, Bancando tudo. levava ela para passear, comprou roupa para ela, ia ir buscar de carro, ia voltar de carro com ela no presídio. Em dado momento, ele, confiando que ela se regenerou, confiando que ela se arrependeu, ele descobre os 120 mil reais. E quando ele descobre, quebra-se uma confiança, e essa quebra de confiança, e nisso ele foi muito radical e positivo, no sentido, falou, olha, não dá para confiar em você. Se você me escondeu dinheiro e eu abri a minha vida para você, então... Quebrou a confiança. Então, o que dá para a gente concluir é que ela sai da cadeia com 120 mil reais, que ela ganha por causa da fama que ela teve construída nesses anos todos, porque todo mundo quer saber notícias de Suzane Richthofen. E aí, quando eu fiz o Na Cena do Crime, todo mundo sabe que ela se casou com um médico. Ela se casou com um médico, ela tem um filho de quase 1 ano. E o mais curioso, sargento, Suzane Richthofen, ela tem um poder de sedução impressionante. Ela seduziu agente penitenciário, teve agente penitenciário apaixonado por ela, teve promotor de justiça que foi punido porque se apaixonou por ela. Caraca. Promotor não sabia. de justiça da vara das execuções criminais. É, devia fazer um café gostoso, viu? A Sandrão se apaixonou por ela. Sandrão e Rogério Olberg. E aí ela sai da cadeia e rapidamente ela conhece um médico. Tô começando a ficar Ela meio casa- querendo conhecer ela. Ela casa, tem um filho e ela tem um poder. E agora tem um detalhe interessante. Você sabe o que ela aprendeu na cadeia? Ela aprendeu, Snyder, a fazer... ela pega uma sandália havaianas e ela coloca bijuterias na sandália. E ela vende... Vai morrer de fome agora. Não, e ela vende essa ela vende a sandália, sargento, no YouTube. E nós descobrimos você sabe, você se lembra qual que é o Instagram dela? É Su Entre Linhas. É isso, né? Aí, Dá uma pessoal, procurada não aí. Não comprem Su Entre Linhas. Su Entre Linhas. Ela e outra É coisa. da psicopata. Agora, sabe o que deu para perceber lá? Ela tem muito seguidor, as pessoas elogiam ela e compram a sandália dela. Aí, ó. Absurdo isso daí. Compram a sandália. Ou seja, existe uma parcela na sociedade que se seduz por pessoas que agem de Doente, forma doente, violenta. pessoa doente. É